Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonathan Vieira, sou acadêmico de medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL, e faço parte da coordenação docente do projeto de extensão universitária, doação, orientação e expansão de vida, o Doe Vida UNCISAL. Nosso projeto conta com parceria o Hemocentro de Alagoas, o Hemoal, e a Associação dos Hemofílicos. E dentro dessa perspectiva de doação de sangue, nosso projeto tem como objetivo maior captar doadores de sangue, plaquetas e também cadastro de medula óssea. Sabendo desse intuito, nós percebemos que o maior agravante, além do medo, seria o mito. Algumas pessoas não possuem tanta informação, ou então são informações desencontradas, e essas informações acabam afastando os possíveis doadores dos hemocentros. Diante dessa temática, nós decidimos, então, falar sobre desmistificação, trazendo o tema Desmistificando o processo de doação de sangue. Nós contamos hoje com a orientação do professor Aldemar Araújo Castro, a contribuição desta palestra com Amanda Vanessa, Jonathan Vieira, que sou eu, Lânia Edgardino e Lídia Mirella Marques. Com abordagem em nosso roteiro, nós vamos mencionar a história, o processo de doação de sangue, falar sobre mitos e verdades, que é o nosso intuito principal, e abordar também a temática da ciência, que o CAPUM, que é o Congresso Alagoano Científico da UNCISAL, pede, que são os aplicativos e redes sociais. E, por último, nós vamos concluir com uma breve síntese. E, para isso, para se iniciar a história, a gente tem que entender o conceito de mito. Mitos são informações inverídicas que não têm lógicas verdadeiras, aprofundadas cientificamente, que elas podem perpassar de pessoa para pessoa e em tempos. Isso acaba agravando num processo de doação de sangue, nos dias odiernos. Então, é esse o significado de mito. Logo em seguida, a gente tem que entender a importância da história, porque a partir dos processos históricos é que nós podemos entender o que aconteceu de fato com aqueles mitos. Então, a partir de agora, eu vou abordar a divisão da história da doação de sangue. Ela é dividida em 3 eras, que é a pré-histórica, a pré-científica e a científica. Temos na era pré-histórica, do período de doação de sangue entre animais não humanos, da mesma espécie, em que a gente conseguia transferir um sangue de um animal da mesma espécie para o outro, uma doação homóloga, até o período do século XVII. Foi nesse período que a gente já conseguiu saber um pouco sobre a circulação sanguínea, também o uso de animais não humanos foi muito mais requisitado, e até mesmo as primeiras tentativas de transferência de animais não humanos para humanos. A gente percebe também que o médico britânico Richard Lawrence, em Oxford, ele fez as primeiras transfusões com uso de animal não humano. Logo em seguida, a gente tem um período pré-científico, que ele vai datado do século XVII, início do século XVII, ao início do século XX. Foi aí, então, que no ano de 1667, em Paris, que o médico do rei Luís XIV, Jean-Baptiste Denis, ele fez a transfusão de um carneiro em um nobre da época, que vagava nas ruas de Paris. Esse nobre, ele foi transferido 2 vezes, na terceira, ele veio a óbito. Logo em seguida, no século XVIII, a partir de Pontkin e Landry, eles perceberam que as transfusões homólogas, elas poderiam ser feitas entre animais da mesma espécie e elas poderiam ser utilizadas também em humanos, né? Aí a gente já conseguiu ter uma eficácia muito maior nesse processo de doação de sangue. Em 1818, James Blundell, ele fez a primeira transfusão de sangue com êxito entre mulheres que sofreram hemorragias após parto. Aí, então, a partir do século XIX, foi que se iniciou, de fato, o processo de uso do sangue humano. Na era científica, antes disso, a gente percebia que a falta de soluções coagulantes durante o período científico foi o que impediu, de fato, a coleta de armazenagem de sangue dentre esses pacientes. E foi aí que se iniciou a transfusão braço a braço, em que era se pegado uma artéria do doador e conectado, a partir de um processo cirúrgico, em uma veia de um receptor. E a gente percebeu que essas técnicas elas não eram tão eficazes porque não se tinha ainda ciência de que tinha um fator importante, o fator RH, tinha a tipagem sanguínea que era diferente, e alguns pacientes vinham a óbito por essa
essa métrica, né? Essa técnica. E aí foi que deu um marco ao processo da era científica. E após diversas pesquisas durante guerras, né, que se chegou ao desenvolvimento de uma solução de um coagulante. Então, já no período científico, do século XVII até os dias atuais, foi que surgiu o anticoagulante. E também se descobriu o fator RH, também preponderante para que fosse feita, de fato, a transfusão de um paciente com antibaixa sanguínea, muito parecida com a do outro. Como surgiu o anticoagulante, foi mais fácil se estocar sangue, e isso favoreceu para o aparecimento dos bancos de sangue. A partir dessa temática, a gente percebe que, com a descoberta do sistema BO e também a descoberta do fator RH, foi que a gente conseguiu fazer a transfusão de forma mais específica. Diante desses estudos, se vê a necessidade de estocar sangue, né? Então, foram desenvolvidas técnicas de estocagem e o aumento da vida útil do sangue foi muito maior, porque eles poderiam ser conservados a partir do refrigeramento e também do uso de anticoagulante. E o primeiro banco sanguíneo foi em 1936, na cidade de Barcelona, tá? E lá eles conseguiram ter uma estocagem e a transferência de sangue para os heróis da Guerra Espanhola, né? E a partir da Primeira Guerra Mundial, a estocagem ocorreu na Guerra Civil Espanhola, em 1939. E com a Segunda Guerra Mundial, os primeiros bancos de sangue surgiram. Então, a guerra serviu de motivador para se realizar as campanhas de doação de sangue aos soldados. Já no Brasil, a gente percebe que no ano de 1941, houve o primeiro banco de sangue brasileiro, lá em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E durante esse período, a gente percebeu também que as políticas de doação de sangue melhoraram. A partir de 1964, surgiu a Comissão Nacional de Hemoterapia, e essa estabeleceu a Política Nacional de Sangue. Então, a gente percebia que havia, sim, a tentativa de se doar sangue, só que as primeiras doações de sangue eram remuneradas. E começaram a surgir bancos de sangue privado e público que recebiam esse pagamento. No entanto, houve um surgimento em massa de bancos de sangue privados e de pessoas não aptas para a doação de sangue. E tal acontecimento fez surgir a Associação dos Doadores Voluntários de Sangue, a DVS, na tentativa de não se receber sangue de pessoas que não eram aptas para esse processo. A partir de 1980, surgiu o Programa Nacional de Sangue e Hemocomponentes, o ProSangue, com o objetivo de regularizar a hemoterapia no Brasil. Referente à história do Hemoal, o Hemoal ele surgiu, no caso, pela Resolução 004, de 19 de fevereiro de 1981, no governo de Laminha Filho. E, a partir de então, ele se continua gerando uma boa saúde para os pacientes que necessitam de sangue no estado de Alagoas. Olá, eu me chamo Amanda e sou acadêmica de medicina do segundo ano da UFCISAL e coordenadora do projeto de extensão universitária Doe Vida. E vou dar continuidade à nossa palestra, falando sobre o processo de doação de sangue. A doação de sangue deve ser voluntária, anônima e altruísta, não devendo o doador, de forma direta ou indireta, receber qualquer remuneração ou benefício em virtude da sua realização. Antes de doar sangue, é recomendado o consumo de alimentos leves e evitar os gordurosos, além de estar bem alimentado, ter dormido bem e deve estar bem hidratado. Primeiro, o doador vai na recepção fazer o cadastro, caso seja a primeira vez que vai doar naquele local, e os que já doaram vão lá também. Então, nessa primeira etapa, precisa de um documento oficial com foto e somente poderá fazer a doação com o documento. Depois, o doador de primeira viagem naquele local vai para a assistente social, onde ela vai falar alguns pré-requisitos, que eu irei comentar mais na frente, e explicar o processo. Depois, vai para a triagem hematológica. Já o doador antigo já vai direto para a triagem hematológica, após passar pela recepção.
Na triagem hematológica, vão medir temperatura, ver o peso e altura, verificam se há anemia. Após isso, caso esteja tudo certo, o doador vai para a triagem clínica com o médico, onde ocorre uma entrevista confidencial e sigilosa, que irá avaliar as condições de saúde da pessoa que vai doar e os riscos para a pessoa que vai receber, além de verificar a pressão arterial e pulso. Daí, ocorre a coleta, feita com material esterilizado e descartável, que dura entre 5 minutos e no máximo 15 minutos. Então, a bolsa de sangue será levada para avaliação de todos os exames. Após a coleta, é oferecido um lanche e o doador aguarda 15 minutos no hemocentro para descansar. Além de que o doador deve se hidratar bastante, evitar esforço físico por pelo menos 12 horas, não fumar por cerca de 2 horas, evitar bebidas alcoólicas por 12 horas, evitar peso no braço da doação no dia, manter o curativo no local da punção por pelo menos 4 horas, além de não dirigir veículos de grande porte, trabalhar em andaimes e praticar paraquedismo ou mergulho. Lembrando que ao doar, o doador ganha um dia de folga no trabalho. A frequência máxima admitida é de 4 doações anuais para o homem e de 3 doações anuais para a mulher, exceto em circunstâncias especiais que devem ser avaliadas e aprovadas pelo responsável técnico do serviço de homoterapia. O intervalo mínimo entre doações deve ser de 2 meses para os homens e de 3 meses para as mulheres. Condições básicas: se sentir bem, apresentar o documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos. No caso de 16 até 18 anos, deve ter autorização do responsável legal. Mais uma observação é que os resultados dos testes de triagem laboratorial do doador somente serão entregues ao próprio doador, mesmo que seja solicitado pelos responsáveis legais, exceto quando houver procuração. Além disso, o limite para a primeira doação é até 60 anos. Ter mais de 50 quilos, o candidato também deverá não apresentar anemia na triagem hematológica e deve apresentar o pulso e pressão arterial normais. Estar bem alimentado, caso esteja em jejum, é oferecido um lanche. Evitar bebida alcoólica por 12 horas antes. Não fumar 2 horas antes. Ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior. Evitar alimentos gordurosos 4 horas antes. Serão avaliados a história médica e os antecedentes patológicos do doador, além da história terapêutica recente em relação ao uso de medicamentos, que será avaliado pelo médico. Impedimentos temporários. Febre, gripe ou resfriado deve esperar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas. Diarreia, 1 semana depois de cessar. Gravidez deve esperar 3 meses se o parto for normal e 6 meses caso tenha sido cesariano. No caso, com amamentação, só pode doar sangue 12 meses após o parto. Então, durante o primeiro ano de amamentação, não pode doar sangue. Endoscopia e colonoscopia são 6 meses. Vacinas, 48 horas algumas, como cólera, tétano, HPV, outras 4 semanas, como febre amarela, sarampo. Então, cada vacina tem um período diferente que deve ser analisado. Transfusão de sangue, 1 ano. Piercing, tatuagem, acupuntura, também 1 ano. Covid-19, 30 dias após o desaparecimento dos sintomas. Já quem teve contato, são 14 dias após o contato. Cachumba, leptospirose, cólera são 3 meses após a cura. Conjuntivite, 1 semana após a cura. Infecções bacterianas comuns não complicadas, como sinusite, amidalite, otite, 2 semanas após o fim do tratamento. Atraso menstrual em mulheres com idade fértil não pode doar sangue até que se afaste a possibilidade de gravidez ou de outro problema que impeça a doação.
Cirurgias e procedimentos invasivos varia de acordo com cada um. Então, temos, por exemplo, apendicectomia, ressecação de varizes e cirurgia plástica sob anestesia local, uma espera de 3 meses, cirurgias ortopédicas, 6 meses, cirurgia de politrauma, 12 meses, extração dentária, 7 dias. Impedimentos definitivos. Hepatite viral, diagnóstico após 11 anos. Antes disso, pode doar, exceto para caso de comprovação de infecção aguda de hepatite A, IgM reagente, à época do diagnóstico clínico. Pessoas expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite, sífilis e doenças de Chagas. Temos também diversas doenças e patologias que são impedimentos definitivos, como malária, leishmaniose visceral, hanseníase, doença renal crônica, cirrose hepática, doença de Chagas, diabetes tipo 1 e 2, insulino dependente, câncer, alcoolismo crônico, usuário de drogas, aqueles que tiveram relacionamento sexual com múltiplos parceiros nos últimos 12 meses, algumas cirurgias e procedimentos invasivos, como cirurgia cardíaca e gastrectomia total. Agora, vou mostrar um vídeo do processo de doação de sangue, chamado Caminhos do Sangue, do corpo do doador para o corpo de quem precisa. Meu nome é Pedro Schwert Júnior, sou doador de sangue e gostaria de convidá-lo a vir ao Hemocentro doar sangue também, pela benfeitoria que você pode fazer a vários pacientes que vêm a receber esse sangue. O Pedro já é doador desde os 18 anos. Convidado pela TV Saúde, ele vai mostrar cada passo para a doação. O primeiro deles é o cadastro em um dos locais de doação. Nós acompanhamos o Pedro no Hemocentro de Brasília. Mesmo sendo doador frequente, ele passa por esta etapa para manter o registro atualizado. O segundo passo é a pré-triagem, onde é aferida a pressão e medidas altura, peso, frequência cardíaca e temperatura, além da triagem hematológica, que verifica a presença de anemia e determina a classificação sanguínea. Em seguida, o doador recebe um lanche leve antes da coleta. A etapa seguinte é a triagem clínica. O candidato à doação passa por uma entrevista com um profissional de saúde de nível superior, qualificado e capacitado para isso. Ele responde perguntas sobre a condição atual de saúde, os hábitos de vida e o uso de medicamentos, tudo sigiloso. O triador também avalia os dados obtidos na pré-triagem. Neste momento, aqueles que não estão aptos a doar por qualquer motivo são orientados pelo profissional que os atendeu. Com o Pedro estava tudo bem e ele seguiu para a próxima etapa. Chegou a hora de colher o sangue. O procedimento é feito sob a supervisão de um médico ou enfermeiro. Antes de colher o sangue, ele verifica as informações impressas nas bolsas plásticas e nos tubos de teste. Tudo deve ser confirmado com o doador. Feito isso, a coleta começa. O doador deve evitar conversar durante a coleta de sangue, e esse movimento das mãos ajuda a circulação. Depois de concluída a doação, o Pedro recebeu orientações sobre hidratação e possíveis reações. Terminado esse processo, ele foi levado para o lanche. O reforço na alimentação garante que a pessoa fique bem, porque repõe o volume hídrico retirado. Com algumas horas depois, o organismo sozinho já começa a repor o sangue doado sem qualquer prejuízo para a saúde. É importante que as pessoas venham bem alimentadas, sem gordura e derivados do leite, que a pessoa traga um documento oficial com foto, em boas condições, que a pessoa evite realização de atividades físicas ou ingestão de bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da doação. Finalizada a coleta, a bolsa de sangue segue para novas etapas. A primeira é o processo de separação dos componentes do sangue. As amostras coletadas vão para o laboratório, onde são feitos exames que constatam a presença de doenças transmissíveis pelo sangue e também classificam um tipo sanguíneo doado. Estando tudo ok, o sangue é liberado para distribuição. Ele fica armazenado de acordo com a temperatura de conservação de cada hemocomponente produzido. Daí sai diretamente para quem precisa. Depois dos resultados, o sangue é liberado para distribuição. Mulheres podem doar a cada 3 meses e por até 3 vezes em um ano.
Homens podem doar a cada 2 meses e até 4 vezes no período de 1 ano. A gente tem um sentimento de altruísmo, né, muito grande por poder ajudar outras pessoas. A gente acaba se sentindo melhor sabendo que isso ali vai fazer bem para mais de uma pessoa, né? Porque uma doação pode ajudar mais de uma pessoa. Então, pessoal, esse vídeo serviu basicamente para resumir o que eu falei, e agora eu vou passar para os mitos e as verdades, os quais vão contribuir mais para a desmistificação da doação de sangue. Olá pessoal, meu nome é Lídia Miranda e eu darei continuidade à temática da desmistificação da doação de sangue. A gente sabe que a doação de sangue ajuda muita gente, não só em relação a doenças hematológicas, como doença falciforme, hemofilia, talassemias, enfim, como também em casos de pré-operatório, situações de emergência, procedimentos oncológicos, transplantes, enfim, qualquer outro motivo que necessite da transfusão sanguínea. No entanto, o que ocorre é que alguns mitos rondam o imaginário da sociedade, impedindo que muitas pessoas doem e, consequentemente, deixando de ajudar alguém que necessita de transfusão sanguínea. Então, a seguir, a gente vai destacar algumas importantes dúvidas que a população tem e muitas vezes a impedem de doar. A primeira delas é: o doar sangue dói muito? A resposta é não, tá? A doação de sangue é um procedimento praticamente indolor, é só uma punção sanguínea, como se fosse um exame de sangue simples, tá? Apesar da agulha ter um maior calibre em relação ao do exame simples, ela não vai gerar mais dor, tá? O processo como um todo, ele é indolor. Mulher menstruada pode doar sangue? Sim, tá? A quantidade de sangue que a mulher perde durante a menstruação é muito pequena e isso não vai impedir que ela possa doar durante esse período, tá? Exceto em casos que o médico a proíba por conta de hipermenorreia, porque essas mulheres tendem a ter anemia. E a doação de sangue pode agravar o quadro. Doar sangue engorda ou emagrece? Não, tá? Por quê? Porque nada é injetado na veia, apenas é retirado sangue. O sangue retirado vai fazer falta? Não. O sangue retirado em uma pessoa durante a coleta, ele é calculado de acordo com o peso e a altura, então não vai fazer falta, tá? A pessoa não vai desenvolver nenhuma anemia, nem nenhuma outra doença hematológica, porque rapidamente o organismo vai repor aquele sangue que foi retirado. O doador pode desmaiar ou sentir fraqueza? A resposta é sim, mas os casos são raros, né, de reação durante ou após a doação, tá? Existe uma pequena possibilidade dos doadores passarem mal, mas esses desconfortos rapidamente são tratados, tá? Por medidas simples, lá dentro do hemocentro mesmo, com os profissionais de lá. Isso geralmente ocorre por conta de ansiedade, né? Geralmente é a primeira vez que a pessoa está doando, a pessoa fica ansiosa e pode passar um pouco mal, tá? Então, em primeira doação, é importante salientar para a pessoa não operar máquinas, tá? De precisão, ou a pessoa dirigir. Isso, após a doação, é bem explicado pelos profissionais de lá, tá? As pessoas são bem orientadas ao que deve e o que não deve fazer. O sangue pode afinar ou engrossar? Não. O organismo, como eu já tinha falado, ele controla perfeitamente a reposição de volume de sangue e de glóbulos vermelhos. Então, o sangue vai ser mantido na mesma quantidade que era antes, tá? Não vai nem afinar, nem engrossar. Precisa estar em jejum para doar? Essa é uma dúvida muito frequente, porque as pessoas confundem com o exame de sangue, quando essa situação aqui é totalmente contrária, tá? Muito pelo contrário, as pessoas precisam estar bem alimentadas para conseguir doar o sangue. Porque senão pode até ocorrer a questão de fraqueza, né, de passar mal. O que se deve evitar comer são alimentos muito gordurosos e também ingerir bebidas alcoólicas 24 horas antes da doação. E também é extremamente importante ingerir bastante líquido
no dia da doação para o doador estar bem hidratado, tá? Então, não precisa estar em jejum. Grávidas e lactantes podem doar? A resposta não, tá? É necessário esperar 3 meses após o parto normal ou 6 meses após o parto cesárea, tá? E se a doadora estiver amamentando, a possível doadora estiver amamentando, ela precisa aguardar 12 meses após o parto. Por que isso acontece? Porque gestantes e lactantes geralmente têm deficiência de ferro, precisando até de suplementação. Tá? Porque a gente sabe que o leite materno, ele é rico em ferro, em vitaminas e minerais, e por si só isso já pode gerar uma pequena anemia, deficiência de ferro na gestante. E se ela for fazer a doação, essa situação pode agravar, tá? Mas por que pode doar após 1 ano, mesmo se a criança não parou de mamar? Porque quando a criança completa 1 ano, né, próximo ali de 1 ano, ela já está consumindo outros alimentos, então ela vai sugar o leite em menor quantidade, né? Ela vai mamar em menor quantidade. E isso vai gerar um menor impacto na doação de sangue, já que vai ser produzido menos leite. Pessoas gripadas ou com Covid podem doar? Esse é um assunto que está bastante em voga por conta da pandemia de Covid, né? Não pode doar enquanto estiver com os sintomas, tá? Pessoas com gripe comum podem doar em até 7 dias, depois de 7 dias do fim dos sintomas. E pessoas com Covid ou com suspeita de Covid, elas só podem doar 30 dias após o fim dos sintomas. A completa recuperação dela, né? O doador tem risco de contágio com alguma doença? Não. O material que é utilizado para pegar aquele sangue, né? Ele é descartado após o uso. Então, ele não vai ser usado novamente por outra pessoa. Não tem como haver contato com o sangue de outras pessoas e possivelmente se contaminar com a doença. Quem fez piercing ou tatuagem recentemente pode doar? Não, tá? Pode doar apenas após 12 meses por conta da janela imunológica, tá? Pessoas que fizeram piercing, tatuagem ou qualquer outro procedimento que envolveu perfuração da pele, como, por exemplo, maquiagem definitiva, né, que as mulheres estão usando bastante agora, precisa esperar esses 12 meses, né? Esse tempo tem o objetivo de precaver doenças que possam ser transmitidas pelo sangue, como hepatite B, hepatite C, o HIV, né? E, geralmente, os testes laboratoriais, eles podem não detectar se isso ocorrer em menos de 1 ano, tá? Então, é necessário, por medida de segurança, esperar 1 ano. Uma exceção são pessoas que usam piercing na boca. Elas só estão aptas a doar após 12 meses da retirada do piercing. Porque a gente sabe que a boca é um local muito receptível para infecções. Idosos podem doar? Sim, os idosos podem doar. É mito a informação de que eles não podem doar. Desde 2013, o Ministério da Saúde aumentou a idade máxima para os doadores. Atualmente, até 69 anos pode doar, as pessoas estão aptas a doar sangue. Só que entre 60 e 69, a pessoa só pode doar sangue se já tiver doado alguma vez na vida, tiver feito pelo menos uma doação na vida. Hipertensos e diabéticos podem doar? Sim, podem doar se as respectivas doenças estiverem controladas. No caso dos hipertensos, se a pressão estiver controlada no momento do exame, sem o uso de medicamento, ele vai poder doar. Se a pessoa faz o uso de algum tipo de medicamento para controlar essa pressão, ela precisa relatar para o médico na hora da entrevista, né? Para ele poder avaliar individualmente cada caso. Já os diabéticos, como eu falei, tem que estar com a doença controlada, né? Se a pessoa tiver diabetes tipo 2 e ela estiver controlando apenas com alimentação e hipoglicemias orais, e se não apresentar alterações vasculares, ela vai poder doar. Mas se a pessoa tem diabetes tipo 1 e 2 e faz o uso de insulina, infelizmente ela não vai poder doar. E doadores de sangue têm benefício?
Sim, eles têm benefício, tá? Os doadores têm uma série de benefícios que pode variar de estado para estado. Em algumas regiões, os doadores pagam meia entrada em cinemas, shows, teatro. Em outros lugares, eles podem ter prioridade nas consultas médicas e odontológicas pelo SUS. Eles têm direito a atestado médico. Aqui em Alagoas, por exemplo, os doadores têm isenção da taxa de alguns concursos públicos. No geral, é preciso checar a legislação de cada estado, porque as regras variam bastante. Mas qual é o principal benefício da doação de sangue? Exatamente ajudar a salvar vidas, tá? Esse é o maior benefício que uma pessoa pode ter e dar para alguém. Olá, eu sou Laniele Gardino e vou apresentar um pouquinho para vocês como os aplicativos e redes sociais podem nos ajudar na desmistificação do processo de doação de sangue. Então, a inovação técnico-científica, ela tem se mostrado fundamental no processo de desmistificação da doação de sangue. E os aplicativos e redes sociais, eles correspondem a algumas das ferramentas que estão utilizadas na disseminação de informações verídicas sobre a doação sanguínea. Além disso, esses aplicativos e redes sociais, eles podem contribuir na fidelização e captação de doadores voluntários. Em alguns hemocentros do Brasil, como por exemplo o Hemoce, que é o Hemocentro do Ceará, alguns recursos tecnológicos para mobilizar doadores voluntários já estão sendo utilizados. E eles possuem mais de 56 mil seguidores em seu Facebook e 81 mil seguidores em seu Instagram. Esses números fazem com que o Hemoce ocupe a primeira colocação no Instagram no Brasil e a terceira colocação no Facebook, em comparação com os demais hemocentros do país. Além disso, existe o COSAN. O COSAN, ele também vai captar doadores de sangue de forma voluntária em Sorocaba, através do seu aplicativo que se chama COSAN Doe Sangue, Doe Vidas. Este aplicativo pode ser baixado de forma gratuita através da plataforma Google Play Store e também o COSAN vai captar doadores através de suas redes sociais, Instagram e Facebook. Em Alagoas, nós possuímos também um aplicativo chamado Doe Mais. Este aplicativo, ele promovia também a doação de sangue e através dele poderíamos receber informações sobre a doação sanguínea e além disso poderíamos agendar doações, tanto no Hemoal, que é o Hemocentro de Maceió, quanto no Hemoar, que é o Hemocentro de Arapiraca. Infelizmente, esse aplicativo Doe Mais atualmente encontra-se desativado e por isso não podemos baixá-lo. Sendo assim, em Alagoas, as ferramentas utilizadas para saber sobre doação de sangue, dentre tantas, existem o Hemoal, o próprio site do Hemoal, e o Instagram do próprio Hemoal, que é @hemoalagoas. Também o Instagram do nosso projeto, @doevida.uncisal, e o Instagram e Facebook da Associação dos Hemofílicos de Alagoas, que é @hemofílicosala. Além disso, existe também o site da Secretaria da Saúde de Alagoas, que é cidadão.saude.gov.br/transparência/doações. Então, tendo em vista essa necessidade de esclarecimento social a respeito do processo de doação de sangue e transfusão, é de suma importância que aplicativos e redes sociais sejam utilizados tanto por ser uma comunicação direta com a população, mas por ser uma forma fácil de disseminar informações. E como a gente pretende desmistificar o processo da doação de sangue, então seria uma excelente forma de disseminar informações verídicas com embasamento técnico-científico e teórico-prático, além de dispor de uma linguagem acessível ao entendimento popular. Em suma, nota-se que a dificuldade na captação de doadores voluntários e de forma constante no Brasil decorre tanto da ignorância a respeito do processo da doação e de transfusão de sangue no país, quanto também dos boatos improcedentes
que circulam e que geram desconfianças e insegurança popular, impedindo que as pessoas tornem-se doadoras ou que queiram se tornar doadoras. E como proceder diante disso? Então, o projeto Doe Vida convida vocês a entrar nas nossas redes sociais, @doevida.uncisal e também na do Emoal, @emoalagoas, para divulgar e compartilhar informações verídicas que estão presentes em nossos posts lá, em seus Instagrams, em suas contas pessoais, em suas redes sociais pessoais, para nos ajudar com a desmistificação e assim a gente conseguir estabilizar, conseguir manter os hemocentros do nosso país com a quantidade de bolsas de sangue necessária que são utilizadas por dia e também a quebrar com esse preconceito da sociedade e porque muitas vezes parte tanto da ignorância quanto da falta de interesse e nós postamos em nossas redes sociais pessoas que não teriam nenhum interesse de procurar saber sobre a doação, acabam tendo contato com assuntos relacionados à doação de sangue através das nossas postagens. Então, deixa aqui o nosso convite, porque acreditamos que juntos podemos melhorar a situação dos nossos bancos de sangue, não só de Alagoas, mas do Brasil. Então, segue lá a gente nas redes sociais. Também, em caso de dúvidas, caso não tenha sido respondido todas as questões que vocês têm, as dúvidas de vocês, podem também nos procurar através do Instagram, @doevida.uncisal, tá? Aqui foram as referências que nós utilizamos. Deixo os meus agradecimentos. Finalizo aqui a apresentação.